Qual é o histórico desse problema que surgiu agora, que o Cláudio retratou, que o Serrão tratou? O Alexandre de Moraes, há cerca de 2 semanas atrás, numa sexta-feira, ele derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele tem competência por lei para regulamentar a profissão dos médicos. E exercendo as suas competências dadas por lei, ele regulamentou e disse que a partir de 22 semanas não poderia nenhum médico realizar aborto, porque isso seria matar um bebê com viabilidade, um bebê que poderia se tornar um adulto viável, era só retirá-lo do útero da sua mãe. Ele tinha viabilidade extrauterina. E o ministro Alexandre de Moraes derrubou isso sob a alegação de que o Código Penal permite o aborto em alguns casos, são 3 os casos em que a nossa legislação, o nosso direito permite, a do risco de vida da mãe, do feto anencéfalo e do aborto resultante de estupro. E o argumento dele foi, se o Código Penal não limita, não cabe ao Conselho Federal de Medicina limitar. Contudo, o que o Conselho Federal de Medicina estava fazendo era regulamentar uma profissão usando uma competência legal. Mais ainda, na época em que o Código Penal foi feito, lá em 1940, em que não existia ultrassonografia, em que não existia tudo isso, ninguém imaginava que alguém pudesse cogitar realizar um aborto em alguém com mais de 20 semanas de gestação. Ninguém imaginava naquela época sequer que isso seria possível. Mas Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina e permitiu que o aborto seja realizado até o 9º mês de gestação, até o bebê estar pronto, acabado, sendo a única diferença entre ele chorar fora da barriga da mãe ou viver dentro da barriga, apenas o fato de que ele ainda não saiu. Mas é um bebê vivo, uma pessoa, uma criança ali dentro. E se você tira ela do útero e mata, é um assassinato. Por que então, só porque ela está dentro do útero, a mesma criança não seria um assassinato? Está fora ou dentro do útero não define a essência desse ser humano que está vivo, seja fora do útero, seja dentro do útero. Mas Moraes autorizou que ele fosse assassinato e por meio de uma técnica, que é uma técnica cruel, que foi definida pelo médico do Conselho Federal de Medicina como algo brutal, algo que é proibido até mesmo para fazer a morte de animais que sofrem. A eutanásia de animais que sofrem é proibida por meio da técnica que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então surgiu esse projeto, em 1904, lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, com uma reação a essa autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o aborto fosse realizado livremente até aos 9 meses de gestação. Agora, eu preciso fazer uma observação muito importante para você entender o que realmente está sendo discutido no Brasil. O que realmente está sendo discutido no Brasil é a realização do aborto sem qualquer critério, sem qualquer limite, em qualquer caso, sem qualquer punição. Por quê? Porque, embora o que o Código Penal autorize seja o aborto derivado do estupro, qualquer mulher pode se dirigir a um hospital e pedir para que seja abortada meramente alegando que foi estuprada e que a gravidez é resultante de estupro, sem precisar comprovar nada, sem precisar apresentar um boletim de ocorrência, sem precisar apresentar uma ordem judicial, uma autorização judicial, nada. Então, na prática, o aborto já é legalizado no Brasil e, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele seria permitido, em qualquer caso, até os 9 meses de gestação, ou seja, você estaria permitindo o assassinato de bebês plenamente viáveis. E veio esse projeto de lei com uma reação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e, para impedir que esse projeto avance, os abortistas, os progressistas, a esquerda está espalhando narrativas e desinformação sobre isso. É preciso restabelecer a verdade.